dá entendimento. Tu entra com providência, neste milagre. E o vaso vai entender que trabalha e ora, que busca a tua face, vai triunfante. O Senhor aplana os caminhos, porque o Senhor entra com providência. E a palavra transborda no seu coração, crescendo na graça e no conhecimento, frutificando em prol do reino. E eu agradeço por ele, de Jesus. Glórias a Deus, ele está no céu. Eu louvo a ti pela vida dele. Sei que a tua bênção em todas as áreas, com prudência, com sabedoria, com entendimento, com esperança, com fé, vai triunfante e vai tendo, aleluia, na graça e no conhecimento, na rocha, aleluia, que ele fala na rocha, para que ele possa, Pai, que junto à sua família, aleluia, combater o bom combate e militar a boa milícia, frutificando, Pai, querido, a tua obra, a cada dia que passa, com sabedoria, com entendimento, vai tudo nesse trabalho árduo, aleluia, que o inimigo muitas vezes tenta parar, tenta cercar, mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Eu deixo a bênção e a glória de Deus sobre a vida dele. Oh, glória! Paz do Senhor, irmãos. Amém. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando um pouquinho mais da presença. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos louvar 305 campeões da luz. Soldados somos de Jesus, é campeão.
paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar mais um dia na presença de Deus, podendo glorificar e adorar o nome dele. Aleluia. Ele está agradecendo pela presença do nosso presbítero Mauro Vair, o missionário professor Levi, hoje aqui. Glória a Irmão Deus. Éder, irmão Cláudio, irmão Aleluia. Nelson, glória a Deus. Nosso irmão é Fábio, irmão Fábio veio nos visitar hoje, o seu irmão, como é que é? Henrique. Ah, a dupla de Glória a Deus. Deus, sejam bem-vindos, irmãos, aí. Eu creio que Deus vai falar primeiramente da palavra com os irmãos. Queria agradecer ao nosso evangelista, irmão Josué, que louvou ainda conosco aí. Obrigado pela presença, por estar nos ajudando nas orações, né? Que é a palavra de Deus diz que nós temos um para ajudar o outro, né? Para que nós podemos alcançar. E depois dessa noite de hoje, que não. Aleluia. Os idiomas. Opa. Missão. Obrigado. Deus é maravilhoso. Algum dos irmãos quer dar uma palavra, A barriga crescendo. dar um testemunho de Deus tem Deixa eu dizer, né? feito. Amém, meus irmãos? Um testemunho. É alguém tem uma palavra, um testemunho. Uma palavra que Deus tem feito. Quer Você deixar quer a palavra? Deus já está Irmão Cláudio. empreendedor. Irmão Cláudio. Eu vou ler uma palavra então. Vamos ler. Glória a Deus. Ninguém Pode. Não, Senhor. A palavra está com o Senhor. Glória. Queridos, abra a Bíblia de vocês, quem trouxe. Misericórdia. Trouxe o exemplar. O livro de São Mateus, capítulo 6, o verso 23, o verso. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 23. Capítulo 6. Verso 23. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar e um amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pela que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Amém? Amém. Essa palavra aqui, ela é poderosíssima. Como toda a Bíblia, ela é poderosíssima. Mas aqui, tenebroso é algo encoberto, é algo em escuridão, né? E aqui está dizendo que se os nossos olhos forem maus e o teu corpo será tenebroso, se os nossos olhos forem maus, irmãos, todo o nosso corpo vai pender com mal. Mas se os nossos olhos forem os olhos do Espírito Santo, nós seremos diferentes. Outra coisa, nós não podemos servir a Deus e a Satanás. Verdade. Ou você serve a Deus de todo o teu coração, ou você vai para o mundo e se deleita nas coisas que o mundo oferece. Glória a Deus. Mas se eu me decidir a servir a Jesus, eu tenho que verdadeiramente ser um seguidor de Jesus. Ah, mas eu não sou santo, eu não sou, mas eu estou, cada dia que eu posso, eu estou me aperfeiçoando, mudando algo que está errado na minha vida. Verdade. Mas o que é errado, irmãos? Errado é aquilo que nós fugimos daquilo que Deus quer. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nós fizemos ao contrário. Porque isso aqui, irmãos, se você ler todos os dias um capítulo da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai abrindo o teu entendimento. E antes de tu fazer algo, se estiver errado, o Espírito Santo já vai te acusar. Não faça isso porque isso está errado. Mas quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo, ele faz coisas e continua fazendo.
Ele vai continuar cada dia mais pecando mais, e depois ele não tem mais força para voltar à presença do Senhor. Que nossos olhos estejam guiados pelo Espírito Santo. Essa palavra de Deus nesta noite. Amém. Orado em nome de Jesus. Depois dessa palavra, algum irmão tem um testemunho? A palavra. Uma palavra O pastor Josué falou a palavra que me chamou a atenção. As palavras. Palavra de salvação. O Josué falou em santo, né? Santidade. Que é Jesus disse, ser santo, porque eu sou santo. Eu sou santo. Agora, como os irmãos sabem, o Josué sempre fala que eu gosto de estudar a Bíblia, né? E eu queria que fosse as pregações, na minha opinião, diálogo, perguntas e respostas, né? E só monólogo, só sassaricar aqui na frente, né? Então, partindo desse princípio, quando o irmão falou que nós temos que ser santo, o que significa ser santo? Você sabe? Separado. Então, é o que nós precisamos, como falou o pastor José, é ser separado do mundo, separado do pecado. Porque falha, erro, nós todos temos, né? Pecados. Aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, já está pecando, já está mentindo. Então, o que importa é que nós sejamos santos. Mas o que significa santos? Separado. Separado do quê? Do mundo, do pecado, né? Como o irmão José falou, que não servir a Deus ou a mamão, né? Tem muita gente hoje em dia que está preso. Mamão significa dinheiro. Riqueza. É dinheiro, é riqueza. Então, tem muita gente que está preso ao dinheiro, né? Então, meus amados, é só questão de pequenas coisas. Só que temos que ter prudência. Temos que ter cautela, temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Não levar de qualquer jeito, não levar de qualquer forma, de qualquer maneira, porque Deus não se agrada. Querer ganhar dinheiro fácil. Ganhar dinheiro fácil, né? Muita gente hoje em dia está apelando para isso, né? E essa é uma mão que a Bíblia se refere, é a riqueza. Deus do dinheiro. Mas de quanto ao pecado, irmãos, é isso aí. O que é santidade? É afastar-se do pecado. Na medida que nós se esforçamos para sair do pecado, para não atender ao pecado, para não ceder ao pecado, na medida que nós surgimos com essas atitudes, nós estamos no caminho certo. Porque santo, aleluia, Jesus. Né? Tem que resistir, né? Resistir ao pecado. É resistir. O diabo ele vai. É resistir. É porque a Bíblia resistir ao diabo e ele fugirá de volta. Porque eu assisto a novela eu sou noveleiro. Eu assisto a novela, não da Globo. Eu era, Jesus me libertou. Mas a novela da Bíblia, então não assisto. Nem da Bíblia. Tem muita coisa ali que eu não concordo. Mas é como a pregação. Qual é a pregação que tu vai entender? É como comer Eu peixe. até assisti a Eu assisto a novela toda tarde. Eu até assistia. A Mas novela quando eu comecei a ver cenas de beijo, eu choro. Para mim, Irmão, pastor José, eu choro quando vejo cena, aquele milagre. Por exemplo, ontem eu assisti, eu chorei. A Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Jairo, um terrível, um judeu corrupto, terrível, né? E ele não teve outra saída. A menina morreu
e ele se desesperou, foi ter com Jesus. Jesus foi até a casa de Jairo. Eu chorei. Eu era noveleiro Eu chorei, mexicano. meu irmão. Agora, na novela, na Bíblia não tem beijo. Mas eu ficava a tarde inteira assistindo novela mexicana. Se novela mexicana, novela do SBT, sim. Mas a partir do momento que ele disse, não, eu vou servir ao Senhor. A palavra, o irmão Ednelson. Eu concordo com o evangelista Josué e concordo com o irmão Levi. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente, quando se vicia muito na novela, a gente muitas vezes perde o tempo de fazer algo para Deus. Mas, ao mesmo tempo, o irmão Levi está tendo um aprendizado ali, por ali. A gente tira um aprendizado. Aprende, mas Não é tudo, porque a novela não é tudo a verdade, não é tudo a verdade, não tem tudo a verdade. Mas para a gente que somos cristãos, a gente já conhece um pouco da palavra, a gente vai vendo ali algo que vai tirando o que é bom. Aproveitando o que é bom. É uma pregação aqui no púlpito, né? Cada hora. A gente tem que aproveitar só o que é bom. Só, né? Como que é peixe. Então, eu assisto a novela da Record, da Bíblia. Porque eu, no meu fraco entendimento, eu sou o menor de todos, mas o diabo ele pinta uma novela, porque o diabo ele não cria nada, ele só usa as coisas. Quando Jesus foi tentado, ele citou a Bíblia para Jesus. Então ele pega aquilo que o irmão falou, ele pega lá os caras que fizeram a novela. Uma coisa que eu não concordo é um homem e uma mulher se beijando, porque já é fornicação, já é adultério, e já, para mim, já. Mas a Bíblia também fala sobre isso. E aí, como ele falou, a pessoa torna-se um vício. Eu sei porque eu era assim, chegava aquela hora, mas eu largava tudo. Entendeu? E tudo que torna-se vício, torna-se pecado, que nem futebol. Futebol, claro, você pode gostar de um time, agora, você deixar de ir na casa do Senhor para assistir um jogo de futebol, além que torna-se pecado. Já é um pecado. Porque tu deixou de ir na casa do Senhor para ficar assistindo um jogo. É isso que torna esse pecado. Então não que, claro, continua assistindo tua novelinha, ó, te amo. Mas eu. Interagiu. Não, mas Interagiu, né? tu sabe que eu sou tramontina, né? Eu eliminei esse negócio de novela da minha vida e não me faz falta. Pode ser pode ser 10 Agora à noite, 10 mandamentos. agora à noite tem Davi. Eu assisti essa novela. Quando eu comecei a ver ali. São coisas que a gente aproveitar o que nos interessa. Então eu tenho uma TV no meu quarto, o que eu e a minha esposa não pego, coloca a pregação. Pregação, louvor. Amém. É isso aí que eu tinha para falar. Mas eu gostava da vovó Piedade. Lembra da vovó Piedade? Oh, glória. Misericórdia. Vovó Piedade, da usurpadora. Só que é uma das novelas mais espírita que tem. Ei, daí fica casado. Reencarnação. Usurpador é que pega o lugar. Usurpadora. Mas tá bom, meu irmão. Então é isso que eu queria falar para vocês. Olha, santidade. E o que é santo? É ser separado Apóstolo Pedro, do pecado. ele é santo. Do pecado. Eu sou santo. Das coisas do mundo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ansioso para ver o Palavra do funcionário professor Levi. Através disso eu queria dar dois testemunhos breves para os irmãos aqui, que agora já está rápido, né? assim. Ele estava ansioso. Que nem o irmão José estava falando sobre quando ele realmente aceitou Jesus, ele abandonou de tudo. Quando eu comecei a servir, a acompanhar Jesus, eu via todas as minhas orações, eu vinha pedindo para Deus, Senhor, o que for de me atrapalhar, que estiver me atrapalhando, o Senhor tira de mim. Vai tirando, vai tirando. Só que é assim, a partir do momento que você tem que pedir, você tem que aguentar as consequências. É fácil. É fácil. Os irmãos têm a ideia, eu morava no Rio do Melo, quando eu me mudei, quando eu comecei a ir para cá, eu morava no Calvino, o Calvino foi embora para o Rio do Melo, o Vitória. Lá, e daí eu buscando. Eu saía eu acordava 4h30 da manhã, eu levantava, ajudava minha esposa a fazer o almoço, tudo nós preparávamos o almoço, vinha para trabalhar,
Nós trabalhávamos até 4h30, 5 horas, voltava para casa lá, eu vinha para casa, trabalhava, depois voltava para lá, tomava banho e vinha de novo à igreja. Eu chegava em casa 11 horas, às vezes, meia-noite. Chegava em casa, nós chegava deitado, 4 horas da manhã, levantava de novo. Eu passei 7 meses assim, e orando, pedindo para Deus, os momentos que eu dava oral, pedia para Deus que aquilo que tivesse me atrapalhando, que tirasse. Um dia, inesperado, deu uma chuva grande lá em casa e foi chuva, umas trovadas e deu um raio no poste da minha casa. Sem mentira nenhuma. Era porque não foi tirado nada da tomada, estava tudo na tomada, era para ter queimado geladeira, forno, tudo. Só queimou a TV e o fio da internet. Tem ideia? Deu um raio lá, queimou a TV, ela só queimou a imagem. Falava, mas não vai ser imagem. Aí eu entendi. Sim, eu entendi que era Deus mostrando o que estava me atrapalhando. Ele queimou a internet, queimou o fio da internet e não queimou mais nada. Não queimou a lâmpada, não queimou nada. Eu fiquei só agradecendo a Deus. Depois que meu irmão José falou, eu hoje, minha TV lá em casa é só para me escutar o louvor. Bota o louvor, daí quando os netos vão em casa, bota um desenho para eles assistir lá. Mas se não, fica lá desligado a TV. Aí os irmãos veio, eu fiquei 4 meses com a minha TV queimada sem poder arrumar. Sem ter condição de arrumar. Falei, não, mas foi na hora de ser. Já que é o que está me atrapalhando, senhor, então fica aí. Aí foi. Aí chegou um momento que daí, como vinha os netos, meu piado que lá em casa precisava de uma TV, eu falei, não, então vamos dar um jeito de comprar a TV. Aí eu arrumei uma TV, na verdade, eu mandei uma arrumar a TV, tá até hoje lá. A honra e a glória de Deus está lá, só para louvor e desenho, e ainda desenho bom, ainda aqueles desenhos ruins, eu já excluo tudo. É a tecnologia que tu pode usar para as coisas de Deus. E outra que eu estava orando também através da palavra que o irmão José deu aqui, ó. O celular. Em Mateus 6, aqui ó, o 23 que ele disse aqui, ó. Se porém teus olhos forem maus, e teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há não são trevas, quão grande será tais trevas. Que aqui, meus irmãos, eu estava orando, pedindo para Deus, como eu tinha falado há 5 meses atrás, meu testemunho que eu dei do meu serviço. Aí eu vim orando para aquele serviço, orando, e aquele serviço começou a dar uns levantes no meio lá, e começou a picuinha daqui, picuinha de lá, e a gente, querendo ou não, a gente está no meio do ímpio. Pessoas que não acreditam, que não querem saber da palavra de Deus. Aí o que acontece? Começa aquela murmuração, e começa aquele vazio, e meu coração foi entristecendo. E eu vinha pedindo para Deus, Senhor, o Senhor me colocou aqui, mas para passar tudo isso. Aí eu falei para Deus um dia, agora eu não falei, Senhor, se eu continuar eu vou me desviar. Falei, porque é muito grande, sabe? Que hoje espiritual. Eu cheguei a dias, teve dias eu, assim, ó, falo para o seu irmão, ter vontade de abandonar o serviço, embora. Aquela mágoa, aquela amargura do coração, do que as pessoas falavam, que me afetava, sabe? Aí muitas vezes eu me trancava, eu entrava dentro da van, fechava a porta da van, ficava sozinho. Eu ficava 2 horas, escutando louvor, conversando com Deus. O irmão passava, falava comigo, não olhava para ninguém, não falava com ninguém, eu vim orando, buscando a Deus. Falei, Senhor, isso não é tudo. Não quero. Eu falei para ele, Senhor, estou precisando. Falei, mas direciona um lugar melhor, que não venha passar por tudo isso. Falei, porque eu não quero sofrer aqui. Eu falei para ele, eu também não quero ofender ninguém, não quero magoar ninguém, porque eu sou, a gente é falho, a gente é humano, a gente é falho, e eu não era uma pessoa boa. Eu era uma pessoa ignorante e tremendo mesmo, que se o caboclo desaforasse, eu me desafiava, eu batia no meio de todo mundo que tivesse. Porque eu, quando eu andava no mundo, eu cheguei a desafiar 10 pessoas assim, ó, mandei eles fazer fila. Eu sentava na orelha de todo mundo e não tinha valor. Daí você vê, daí eu ficava aquilo, orando, pedindo para Deus, eu saía de perto. Muitas vezes eu largava no trecho que nós estávamos trabalhando, eu largava os companheiros para trás e eles diziam, um puxa-saco, coisa. Eu falei, não, eu não vou ficar escutando coisa que vocês ficam falando, coisa que não me interessa. Eu falei, se vocês têm alguma coisa para falar, chega e fala na cara do cara, não fica rusgando aqui, daí chega lá, fica que nem 2 cadelas, se rodeando com o outro. Aí eu saía. Aquela mágoa já começava no coração e eu já saía. Pá.
aliviar aquilo. Começava a falar com Deus, trabalhando ali, falando com Deus, conversando. Aí foi para a honra e a glória de Deus. Daí, semana retrasada, eu entrei naquele aplicativo do Cine ali, de emprego, né? Daí até eu mostrei para alguns dos colegas meus, conhecidos meus que precisavam para abrir emprego, vaga de emprego. Eu apresentei para eles o link, e só que eu estava ali. Aí quando foi um dia olhando aquele link ali, apareceu uma vaga de emprego na empresa ali. Eu falei, o que será assim? Eu esperei, ela passou 2 dias de novo, todo dia eles postando vaga de emprego, e sempre via aquele cartaz ali. Eu falei, não, Senhor, é da tua vontade, eu vou mandar mensagem, tudo vai dar certo. Irmão, para a honra e a glória de Deus, eu mandei mensagem para a mulher me respondeu na hora, já comecei a conversar com ela, tudo. Fui lá, conversei certinho, ela me explicou tudo, como é que não é. Eu falei, não, então, é nesse aqui, né? Eu falei, mas quando que dá para começar? Ela falou, ó, a hora que tu quiser. Se quiser começar amanhã, eu falei, amém. Eu falei, não, então, vamos então fechar o negócio. Aí fui lá, falei para a mulher, fui lá para outra empresa, falei, ó, estou me desligando, não vou trabalhar mais. Estou saindo daqui, estou entrando em outra empresa. Ah, o que eu falei? Não, para mim não dá mais. Falei, eu estou seguindo um caminho e aqui está me tirando eu desse caminho. Eu falei, então, eu prefiro sair do que me corromper. Falei, não me corrompo, eu perco, mas não me corrompo. Aí ela, não, mas fica, não sei o que, não vamos resolver. Eu falei, não quero resolver nada. Eu já estou dizendo que eu não vou mais. E para a honra e a glória de Deus, hoje eu fiz a integração para entrar na ARES. Olha, de manhã eu começo. Eita, glória de Deus. No mesmo setor, no mesmo serviço, trabalho com roçadeira, tudo. Falei, é de Deus. Porque o rapaz ele perguntou para mim, quem que te indicou? E eu falei, não, ninguém me indicou. Eu peguei o link, eu vi o anúncio que estava lá e mandei mensagem. Ele falou, mas não te pediram nada? Eu falei, não, mulher só mandou vir aqui conversar, conversei com ela e entrei. O rapaz que me deu o técnico de segurança dele. Aí ele falou, é de Deus esse serviço pra você, velho. Porque você manda o WhatsApp aqui, você pede o currículo inteiro no WhatsApp, sem nada, e ela não pediu nada. Eu falei, não, e a menina é ainda. Ele com a bênção de Deus. E com a honra, a glória de Deus, amanhã começa o serviço. Glória a Deus. E é por isso que eu digo, que a gente tem que orar e pedir para Deus que quando a estiver corrompendo, que nem eu faço, eu peço para Deus direção, para Ele me direcionar no negócio certo. Eu peço para Ele que Ele me tire tudo aquilo que vai me atrapalhar, aquilo que vai me desviar, que vai fazer eu pecar no caminho, que Ele venha tirar tudo aquilo. E para a honra e a glória de Deus, que Deus tem ouvido minhas orações. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Chamar o nosso presbítero vai orar pelo pregador de hoje. Glória a Deus. Pai querido Deus eterno, Deus maravilhoso. eu creio, Pai querido, até aqui o Senhor usa, mas a sua palavra, Pai querido, algo profundo ainda que temos a ouvir de Ti. Fala conosco, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu creio que já teve uma introdução forte hoje, irmãos. Aleluia, Jesus. Através do irmão do evangelista irmão Josuel e o irmão Odair também. Eu creio que vamos entrar bem certinho nessa palavra. Eu quero que os irmãos abrem a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, do 1 até o 15. Agradecer, né, a presença dos nossos irmãos aí, né, os nossos irmãos novos aí, que Deus abençoe. E toda terça-feira nós temos aqui, né? Seja bem-vindo, né? Nosso irmão aqui também. Nosso pastor também está aí junto, nos ajudando, né? Os demais. Deus abençoe a todos. Gênesis capítulo 4, do 1 até o 15. Caim e Abel. Aconteceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem.
e deu à luz a mais um irmão, Abel, foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que depois de uns tempos que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos a sua ovelha e a sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas a Caim da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta sobre ti, e será o desejo, mas sobre ele te dominará. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou a Caim contra o seu irmão, e Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, esta não darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado, para que possas ser perdoado. Eis que hoje me expulsa para longe da tua presença, e me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que qualquer um que encontrará me matará? Me matará. E o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes serás castigado. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o ferisse, qualquer que o encontrasse. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, eu quero colocar aqui, irmão, os irmãos poderem sentar. Eu quero colocar aqui um tema aqui. Nós estávamos falando aqui sobre os desejos, né? Um tem desejo de uma coisa, outro gosta de uma coisa, outro outra. Então aqui eu quero botar um tema através dessa palavra. E eu quero que os irmãos meditem bem, irmãos, porque eu tenho certeza que Deus já falou comigo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. O tema é o seguinte: cuidado com os seus sentimentos. Esse é o tema. No livro de Gênesis, capítulo 4, encontramos a história de Caim e Abel. Dois irmãos com destinos bem diferentes. Caim, movido por sentimentos de inveja, raiva, orgulho, matou seu irmão Abel. Esta tragédia familiar nos ensina sobre o perigo de não controlar os nossos sentimentos, especialmente dentro das nossas casas e da nossa relação com Deus. A Bíblia nos alerta para o impacto que o nosso sentimento pode ter, e não apenas em nossa vida, mas também nas gerações futuras. O episódio revela que, embora a família de Adão e Eva não tenha sido influenciada por fatores externos como violência ou injustiça social, o pecado está dentro do coração de Caim. O pecado pode se manifestar em sentimentos negativos, se não tratados, pode levar a consequências terríveis. A história de Caim e Abel é um exemplo claro de como o pecado pode tomar conta de um coração, afetando até mesmo a maneira como adoramos a Deus.
Caim fez sua oferta, mas ele não foi aceito por Deus, pois o seu coração estava corrompido. Refletimos sobre como cuidar dos nossos sentimentos, especialmente quando somos tentados a agir por inveja, raiva ou amargura. A lição de Caim e Abel nos ensina que precisamos agir com sinceridade, reverência a Deus, buscando sempre o arrependimento genuíno e a transformação interior. Vamos explorar como o nosso sentimento pode afetar a nossa família, nossa adoração e a nossa relação com Deus. Glória a Deus. Essa palavra aqui bateu bem certinho com a vida do nosso irmão ali, que ele falou que na época que ele não servia a Deus, né, ele já tinha algo ruim dentro dele. Ele disse que às vezes desafiava até 10 homens para a briga. Só que é o seguinte, o que a palavra aqui quer nos ensinar, irmãos, que existia Abel e Caim. Deixa eu puxar aqui a linha. Caim, qual é o significado de Caim? É adquirido. A palavra adquirido. E o que ele era? Ele era agricultor. Abel, vaidade ou sopro. É o significado do nome dele. Já era algo que já era revelado que ele não ia aguentar muito tempo, né? Vaidade e sopro, quer dizer que o sopro é algo que vai e já se acaba, né? E era pastor de ovelha. Então, irmãos, na verdade existia Caim e Abel. Todos dois cresceram da mesma família, cresceram no mesmo ensinamento, só que a Bíblia diz que um era filho do maligno. Um já tinha tendência para o mal, o outro já tinha. E chegou diante eu não sei quantas vezes, né? De repente um estudo mais aprofundado, quantas vezes eles foram apresentar diante do Senhor um sacrifício, né? A Bíblia fala sobre esse episódio que chegou um certo dia, Abel foi lá, apresentou ao Senhor, foi lá, pegou da gordura, ele era agricultor, ele era pastor de ovelhas, né? De repente aquela ovelhinha que ele mais gostava, né? Aquela ovelhinha que ele mais estimava, ele diz, não, essa aqui eu vou apresentar para o meu Senhor. Deus se agradou. E daí o que você? Deus se agradou, né? E muitas vezes, irmãos, eu tiro por mim, né? Às vezes eu fico assim, meio incomodado, irmãos, porque assim, ó, eu não quero dizer que assim, ó, eu seja uma pessoa mais crente do que qualquer um, assim, todos nós somos falhos, todos nós temos muito assim, para colocar diante da presença de Deus. Eu lembro, né, eu vou falar, eu lembro de quando Deus pegou e me transformou lá naquele hospital lá, que eu saí de lá, aquele primeiro amor, né, aquele primeiro amor, ouvi uma palavra, eu li um versículo, a lágrima derramava, aquele coração contrito, aquele coração alegre. Aleluia. E hoje, irmãos, a gente observa assim que as coisas deu uma mudada, não é mais aquele, como diz o outro, aquela coisa assim que muitas vezes por ler, mas às vezes por ler assim, para que não faz aquela meditação, aquele temor pela palavra, aquela coisa. Então, é sobre essa questão do sacrifício. Abel chegou diante do Senhor e foi lá e apresentou esse novilho lá, esse cordeiro, né? E o Senhor se agradou. E a Bíblia diz que Abel, ele tinha um coração bom. Mas já o tal do Caim, ele foi apresentar ao Senhor. A Bíblia fala aqui, ó. E aconteceu, depois dos tempos, Caim trouxe o fruto da terra. E aconteceu que depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então assim, ó, simplesmente ele foi lá e apresentou. De repente, qual que foi o sacrifício dele? De repente, a gente sempre está, vamos supor, eu sempre estou ali na igreja ali, não vou pagar preço de nada,
vou chegar simplesmente, eu vou chegar ali e vou sentar, né? Irmãos, Deus está olhando ali para nós ali. O que o irmão acha que Deus vai estar olhando ali para nós ali, irmãos? Qual que é esse sacrifício que nós estamos apresentando diante do Senhor? Essa é a palavra que Deus está querendo nos apresentar nessa noite. Essa é a palavra que Deus quer apresentar para nós nessa noite. Porque assim, ó, muitas vezes, sabe o que está acontecendo hoje nos nossos dias? Nós estamos vivendo uma religiosidade. Simplesmente nós vamos porque, nós vamos lá porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. É verdade. Né? Verdade mesmo. Se eu não chegar no horário, ali, o pastor vai ficar pegando no meu pé, vai cobrar. Os irmãos acham que isso aí é um sacrifício bom para Deus? Essa Essa é a oferta de Caim. pegando um gancho. Se tu vai fazer um concurso público, segundo, tu não entra mais. É. Por que quando é para Deus, da igreja, nós temos que chegar atrasado? É. Não só não é nem no Não Detran. entra. Você É bom. Não tem tem pena. se é 7h30, 7 horas. Se você chegou 7h01, Fecha a porta. você não faz mais a prova. Ó, pode remarcar de volta no outro dia pra Fez ver. o concurso todo. Mas o problema maior não é isso. Não é o problema dele ir ali apresentar. O Abel apresentar o Senhor. O problema foi o Caim. Que Que cresceu. ele viu que ele apresentou aquele novilho, aquele cordeiro. Deus aceitou. Para tu ver como ele tinha um coração ruim. Ele não podia ter pegado, poxa, ele fez certo, né? Eu vou pegar e vou tentar, né? Coração. Fazer. Porque Deus deu essa oportunidade para ele. Tinha um coração invejoso. É? A inveja. Entendeu? Foi a inveja dele. Ele invejava o irmão. Foi a inveja dele que fez ele matar o irmão. Inveja é inveja. Ele diz a inveja mata. Então aqui, ó. Aqui fala sobre a maldição. A primeira maldição que aconteceu na terra, vocês sabem qual que foi a primeira maldição que Deus lançou? A marca de Caim. A marca de Caim. Mais outra. A primeira maldição que Deus colocou na terra, que Deus amaldiçoou. Foi o pecado de Adão e Eva. Com suor do teu rosto comerás o teu Que pão. é. E agora? Agora eu quero ver. Não passou nada. Eu acho que a primeira foi. Teve o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos ver. O pastor Levi sempre gosta de Pô, eu quero aprender. É o vermelho agora. O vermelho se sentiu na nossa pele. Então, meu irmão. Tá, explica pra nós. Não, agora eu vou explicar, mas Aprender. é bom pra gente aprender, né? A primeira maldição que Deus colocou, Deus amaldiçoou a serpente. Foi a serpente que foi amaldiçoada. Faz parte. Não foi Eva, foi a serpente. Foi a serpente. A segunda, vocês sabem qual que foi? A segunda maldição? Se não é o homem, não sei. Foi a terra. A Bíblia diz que a terra ela dava. Não precisava a pessoa estar plantando e adubando, essas coisas assim, não tem necessidade. A terra ela dava os seus frutos, a pessoa não precisava sofrer tanto para estar trabalhando aqui. O irmão Levi que sabe. A Bíblia fala dar o fruto da Ele está tirando uma A estação certa, hoje já pode ter diabo. Ah, é? Diabo de geração. E a terceira, irmão? A terceira maldição. É bom para a gente aprender, né? A serpente. Não. A terceira maldição foi Caim. Deus amaldiçoou Caim. E daí, por quê? Na verdade, assim, ó, irmãos, Deus deu muita oportunidade para Caim. Que Caim, vamos supor, Deus aqui, ó, falou aqui, ó, no 7, se procederes não é certo, ó, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Vocês podem observar, isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando a gente observa assim, a gente está na igreja, né? A gente observa assim, a gente olha às vezes para o irmão, às vezes o irmão está com o semblante meio
Tu fechado. sabe que quando você vai assim, ó, para o Senhor, meu irmão, tu sabe que você já sente quando a coisa está boa, quando a coisa está... Geralmente o que está, ele não vai olhar O espírito descaído. O espírito já, a pessoa já fica... Então assim, ó, é como foi falado ali, Caim, ele tinha esse espírito. Tu vê, ele ia lá com o irmão dele, andava para um lado, andava para o outro, ria, brincava, estava ali, era família, né? Mas o coração dele mal, já maquinando a inveja, o ciúme, porque queria estragar o irmão dele. Uma pergunta. Vai falar Já que Adão e Eva, então vamos perguntar. Sim. Ai. Me bota na saia, assim. Quando Jesus, nós estamos aqui para trocar ideia. Vai, sim. É bom. Cutucão no celular, Um copinho d'água aí. Quando Jesus Obrigado. Toma uma aguinha aqui. chamou Adão, onde estás? Não tem? Tem. Aham, tem. Aham. estava escondido. Estava assim, Adão escondido. Tá Se escondido. pecou, se escondeu. Tá. Porque o. Agora, Deus não sabia que ele sabia. Deus sabia. E eu tenho essa Eu resposta. sabia até que ele ia pecar. Deus sabia. Eu tenho essa resposta. Porque Deus, irmãos, Deus ele está, a Bíblia diz, se tu cavar lá na profundeza, lá ele está. Se tu, eu vou para debaixo do monte, eu vou lá para para Marte lá, ele vai estar lá também, porque ele está em todo lugar. Só que a única coisa que Deus quer da nossa vida, o que ele quer? Ele quer que nós se apresentemos a Ele. Não tem como. Não tem como se esconder. Entendeu? Deus, Mas na verdade ele se escondeu por causa que ele. não, dá vergonha. A O que vergonha. aconteceu? Não, a desobediência. Porque o pecado ele faz essa É separação. aquilo que eu falo. Separação. É aquilo que eu falo. O pecado ele é doce. Ele quebrou o vínculo. Mas a partir do momento A conexão que ele tinha com Deus, ele Ele quebrou. pegou. Porque a maldição da terra caiu através desse pecado, né? Isso, falou para mim não comer. Irmão, eu vou Ele não falou pra aproveitar porque ele, nós vamos. ele falou pra ele, não Eu vou dar uma puradinha. Porque Deixa não, aqui tem muita coisa. Aí termina na Acho que próxima. semana que vem você prega de novo. Vai que já é do Tá boa. Estou aprendendo. E outra questão também, irmãos. Vocês sabem a diferença do arrependimento e do remorso? Porque Não falou aqui, isso da escala para curar. porque aqui, quer ver, ó? O arrependimento você traz de volta o amor. A remorso não tem mais jeito já. Aqui, ó. Aqui eu já vou chegar lá quase na finalização já, que é para nós saber qual que é a diferença do arrependimento e o remorso. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que eu não possa ser perdoado. Vocês acham que ele estava arrependido aqui falando assim? O meu entendimento, ele queria que Deus perdoasse porque ele achou o que ele fez. Mas você dá com remorso. Tá? Você dá com remorso. É, remorso, né? Não era arrependimento. Aqui é remorso. É. Tá, agora eu quero saber aqui, qual é a diferença do remorso e do arrependimento? É isso que eu quero... Remorso é quando você faz uma coisa que tipo, você sabe que fez, mas não quer o perdão porque sabe que não tem mais perdão. Você fica com aquela coisa como é por dentro. Muito bem, é isso aí. Remorso é quando teve oportunidade de perdoar, foi falado, e a pessoa fica com o coração duro e não quer perdoar. Depois a pessoa se vai e aí vai ficar remoendo depois, né? Quer ver, ali onde você falou sobre Adão, sobre quando o Senhor perguntou, Adão, onde tu tá? Ele chegou e perguntou aqui para Caim também. Ele disse ao Senhor Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Já mentiu também. Ele deu uma dele. Mas assim, ó, mas Deus sabia onde que estava. Sim, Não, ele sabia. mas ele mata o irmão e ainda mente para Deus que não sabe. Esse é aquilo que ele está falando ali, A sobre a ignorância questão do remorso.
Agora eu que tenho que saber. Eu tenho que saber. Agora, se E se eu... a gente fala com Deus? Ei, se eu sou o irmão mais velho, eu não tenho que cuidar do meu irmão mesmo? Vamos supor, o irmão Éder. O irmão Éder entrou agora aqui, né? Faz pouco tempo. É um menino novinho. Vou colocar ele ali. No caso, eu não tenho que cuidar da vida espiritual dele? Se de repente acontecer, eu ver que ele está saindo fora da direção, eu não tenho que pegar ele lá e dar um conselhinho para ele? Não pegar simplesmente ver ele lá e focar aqui pro irmão aqui. Meu, tá vendo lá? Vendo a situação dele lá? Tá vendo? Isso aí já é o espírito de E é o Caim. que acontece mais hoje. Isso aí é o espírito de Caim. Isso aí é o espírito de Caim. É mais fácil acusar do que ajudar, do que orar. Porque assim, irmão, às vezes eu vejo assim, ó, que muitas É a vezes, coisa mais simples. às vezes uma verdade direta é doída. Mas é uma coisa que cura. Entendeu? Porque às vezes, irmão Levi, às vezes eu tenho algo para falar pro irmão. Não é mais fácil eu pegar e simplesmente pegar e... Irmão Levi, tá assim. Agora, o que vai adiantar eu pegar e falar, eu vou estar ajudando o irmão? Esse é o espírito de Caim. E daí para aquele que tu falou, ele Entendeu? já vai aumentar um pouquinho. Sim, Quanto aumenta um ponto? É porque hoje acha mais fácil apontar do que tentar ajudar. Isso. Apontar do que ajudar. Mas acontece hoje. Tá, irmãos, eu vou dar 2 exemplos aqui porque eu quero fechar às 9 horas certinho. Acho bom. Em nome de Jesus. Acho bom, meu O irmão ali tá com o espírito de Abel ali. Pode descer, né? Então assim, irmãos, o ladrão é o espírito que ele, vamos supor, se tu pega ele no ato do roubo, a polícia, vamos supor, pega ele no ato do roubo, o que ele faz? Ele não chora, ele não se lamenta, ele coisa. O problema não é que ele está arrependido, porque se a polícia não pegasse ele ia sair de lá feliz e alegre, entendeu? Ele só ficou triste porque sabe que vai ter uma consequência, que ele vai pegar a cadeia na frente. Esse é o remorso. Mas será que ali o entendimento do Caim que ele ia cometer o crime e Deus não ia descobrir? Pois iria inventar algo que uma ursa comeu? Mas na verdade, o irmão José vender o irmão e pegaram o sangue lá, não sujaram a roupa, a ursa comeu. Isso. Talvez na ideia do Caim, conta lá pro pai que o bicho comeu. E caiu no cavalo. Como ele cuidar de ovelha, né? Ah, não. O leão foi lá e comeu. Agora, qual que é o arrependimento? O que é arrependimento? O que é arrependimento, irmão Levi? A definição. Eu não tenho a minha enciclopédia aqui. Posso falar? Pode falar, pastor. Arrependimento é quando você renuncia aquilo que você pecou. Sim. Mas tem outras. Renúncia do pecado. Renúncia do pecado, arrependimento. Arrependimento é quando você realmente você entende que você errou. Sim. Que você errou e eu estou arrependido do que eu fiz. Sim. Entendeu? Aí é uma renúncia, você está renunciando a mentira, renunciando ao pecado, e você se arrependeu. Por exemplo, eu xinguei o irmão Josué, né? Poxa, eu levantei contra o homem de Deus. Aí eu devia ter falado daquela forma com ele falou assim, então há um arrependimento. Eu pequei, então, mas a partir do momento que eu peço perdão, que eu me arrependi, o perdão verdadeiro só acontece quando o arrependimento é verdadeiro. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui de arrependimento. Exemplifica. Davi, quando ele chegou lá, foi Natan, né? Profeta Natan. Chegou para ele e Falou lá, ó, tem um certo fazendeiro que tinha bastante gados e coisa, e ele foi lá e pegou lá Do seu tinha só um. O empregado dele tinha só um. Tinha só um. E ele foi lá e Estava até o pescoço. E daí Natan disse assim, ó, esse homem é tu. Esse. Na hora a Bíblia diz que ele pegou
e se ajoelhou e clamou. Se arrependeu. Ele não queria saber sobre a consequência, ele não queria saber sobre nada. A única coisa que ele não queria perder era a presença de Deus na vida dele. Segundo a Bíblia, ele era um segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E só que Ele fazia as muito- consequências foram, né? Foram terríveis. Terríveis. Jesus perdoou, mas as consequências. Só que o que não faltou para ele, mesmo que acontecia tudo aquilo ali, qual que era o valor maior para ele? Era a presença de Deus na vida dele. Perdão, né? Ele sabia que, mesmo ele fazendo coisa, mas ele estava em paz com Deus, é isso? E humildade. Né? Humildade. Ele era humilde. Então, irmãos, e daí aqui, ó, no final aqui, ó, O que é arrependimento? Nós explicamos nós aqui. Você tem que cantar parte agora, né? arrependimento é a pessoa, vamos supor, Romualdo, você fez tal coisa. Meu, eu me derramar ali naquela hora ali e pedir, vamos supor, pedir perdão, né? Pedir perdão, reconhecer, realmente me perdi, eu nunca mais vou estar fazendo isso. Sincero, mas é que o pastor falou. E realmente não fazer mais. Sobre a questão de... Vai melhorar, né? tem muita coisa. Sim. Quer falar? Fala, Guilherme. Fala. Não, mas eu não pude já o que eu ia falar. Comigo boladinho vai ser lá, né? Então, irmãos, só que assim, ó, olha a misericórdia de Deus. Além de Caim fazer tudo isso, aqui fala aqui, ó, no 15 fala assim, ó: eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, me esconderei, ele falando, e serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que qualquer um que me encontrar me matará? Daí olha só o que o Senhor falou para ele. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o encontrasse. Olha só a misericórdia de Deus. Qual é esse sinal, meu irmão? Daí a Bíblia fala mais ou menos um sinal na testa dele. Agora, não sei que tipo de sinal que era. Não sei que tipo de sinal. Quem é a descendência de Caim? De Adão, né? Não, depois. Depois teve 7, teve mais. Gerou depois. Não, sim. Depois da descendência. Eu não acho que então esse sinal que Deus botou Não, pode. foi pela misericórdia? Ou foi para saber que ele Não, na verdade ele tinha que pagar. Ó, uma coisa. É o sinal. Uma coisa que nós temos que ver aqui é sobre a questão da presença de Deus que antes ele tinha, até embora que a Bíblia diz que ele era do maligno. A Bíblia fala que ele era do maligno. Então não tinha sei. presença. Eu acho que ele na presença ele não tinha. Se tivesse presença, não Tu imagina presença do Tu imagina viver assim, ó, porque assim, a vontade dele, de repente, ou coisa pela angústia, porque tem, a gente não fala, a gente vai falar sobre a gente passa uma coisinha, passa depressão, passa um monte de coisa. Vocês imaginam na cabeça dele, eu matei o meu irmão. Imagina a cabeça de Caim. Só uma pergunta. Quando fala ali que precisa 7 vezes amaldiçoado quem matar Caim, no caso, Sim, né? sim. Entendeu? Mas por que você entende dele? Na parte espiritual, sim. Não, é porque assim, ó, Deus queria que ele passasse esse processo. Mas é o seguinte, teve a misericórdia de Deus primeiro. A misericórdia de Deus foi esse sinal. Mas como ele amaldiçoou matando o irmão dele, então quem tocasse nele se amaldiçoado também. Sim, era uma maldição. Sim. Porque 7 vezes é amaldiçoado, Sim. matou o irmão. Entendeu? E você. Ele tornou-se um ponto de maldição. Uma maldição. É o que acontece, né? Entendeu? Talvez possa esse ser o sinal dele. A gente acha. Não, mas eu não sei se eu já vi, mas é como o Levi fala também, né? A gente não pode falar aquilo que não. Eu creio que Deus colocou algum sinal na vida dele. Algum sinal na testa, ou. Entendeu? Não, teve. Eles olhavam para ele com respeito. Mas quando Deus falou para ele que será 7 vezes amaldiçoado, porque. Mas algum sinal deveria ter, né? Sim, mas Deve ter algum sinal. ele fez uma baita maldição, né? Sim. Talvez ali, ó, esse aí eu caí. Esse aí é o Caim. Imagina se não. Quem tem que ser reconhecido. Tá Seria bem. maldição? Quem tem que ser reconhecido. Ô irmãos,
Ó, tem um mistério aqui também, tá? No 16 que fala Pode assim, ó. deixar para outra terça-feira. Nós queremos. E saiu Caim, Eu gosto de aprender. e saiu Caim diante de, e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no Nod, do lado oriente do Éden. Esse Nod aqui, mais ou menos os historiadores, eles falam que ele virou um tipo de nômade. Sabe esses nômades? Eles andam, quem faz aquelas tendas, aquelas coisas, ele vive lá no meio retirado, errante lá, meio tipo assim, cigano. Ainda é sócio. Olha, ó. Quem de lá também. Não, seu daí é assim. Mas... Então, irmãos, essa passagem aqui de Caim e Abel aqui é uma passagem muito, assim, ó, ele traz muito ensinamento, né? Tem muita revelação. Tem muita revelação. Se for tirar, é muito Essa é uma revelação. delas que eu passei agora pra vocês. Mas tem mais, tem muito sentido. Eu sou sócio de vocês também. Cara crachá. Empresa aí, Só para encerrar ali, ó, Carteirinha. a questão ali, é muito interessante não esquecer por que Deus não se agradou de Caim. Do sacrifício de A Caim. Bíblia fala, eu não expliquei ali. Não, é bom a gente fazer isso aí. Por causa da oferta. Sim. Pode ver que um deu uma oferta, né? Da gordura, da ovelha, e a outra, e o Caim não deu de coração. Ele deu uma oferta para dizer, minha oferta. Então a oferta não se dá de qualquer Maneira. Mas não é, pastor, nesse caso aí. Pode ser que o altar, Nesse o caso. altar de Abel estava. Tiago, E o de Caim talvez estava entrando. não, assim, ó. Na verdade, Eu boto na minha mente assim, Deus- não importa o preço que tu dá. agora, olha a revelação aqui agora. Qualquer jeito. Olha a revelação aqui agora. Olha lá. Deus não se agradou de Caim. Então tudo que ele fizesse, Deus não ia se agradar. Porque ele estava sem Mas coração. porque ele, Porque a vida dele já era uma vida ruim. O espírito dele já não. Ele podia fazer a apresentação de tudo. Pequeno, né? Quando ele É, nasceu. ele já é. A Bíblia diz que ele já era do foi na mar. escola, mas ele concordou, professor. Mas é assim, ó. Caim, entendeu? Ele ficou invejoso por causa que Deus. Sim, porque assim, ó. Levou lá pra cá. Deus pegava, Abel ia lá, apresentava o sacrifício, Deus aceitava. Quem que dava mais Daí problema? Deus não aceita, eu vou lá apresentar, Deus não aceita, o que vai acontecer? Viu? Quem que dava mais problema para Jesus? Que dava com ele? Quem dava mais problema para Jesus? Pedro. Que dava com ele? Hã? Era Pedro. Pedro. Mas quem que Jesus convidava nas horas mais? Quem que Deus escolhia? Pedro, João e Tiago. Mas quem é que deitava no colo de Jesus? Então, O irmão, único que morreu. então assim, ó, O professor poderia. O professor Romualdo. Você termina essa pregação. O professor Romualdo. Vai. Deixa um pouquinho para. Deixa eu ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Caim poderia, eu creio que não foi só uma oferta, foi várias e várias ofertas, porque essa oferta já foi desde lá no primeiro cordeiro. Então ele aprendeu de lá, lá do Éden, lá da Eva lá. Sim. Mas tinha que bater na porta, né? A Bíblia relata porque isso aí é onde houve o assassinato. Sim. Mas ele já. Mas isso aí foi uma coisa premeditada, isso aí foi uma coisa. Só que uma coisa que Deus dá, irmãos, sabe qual é o problema nosso? Sabe qual é o problema nosso? É que nós não entendemos o que é o livre-arbítrio. Dentro de nós está o Caim e está o Abel. Dentro de nós. Tem hora que a gente entra pro lado do Caim e tem hora que a gente entra pro lado do Abel. Mas o espírito de Caim é muito violento. Né? Não, mas ei, ó, não vê esse aqui? Esse aqui. Era, mas hoje ele não tem mais espírito Caim. Não, mas. Ô Josué, Espírito de Abel. Mas ele- não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a gente pode tirar. Não, irmão, ei. Temos que A ser ser passa Não. dela. Pode pegar. Enquanto nós não tiver o corpo transformado, Não. o. Pode falar, ele era um 10 e eu andava só maquinado. Uhum. Qual que é o pior? É o mesmo espírito que aí. O mesmo espírito. É. Não, mas Eu os tava- dois, por que eu quando li eu tava no ali? mundo, era assim. Por que eu li, Mateus? Vamos supor, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu espero que falou
Tu serve a Deus ou tu serve a mal. sim. Então tu não pode ter dois. Fechou os dois. Cair de mim tá Os dois de fora. vocês aí, fechou certinho. Surpreendeu. Professor Romualdo. Fernando Cargo, hein? Próximo. Cargo, hein? Ó, caiu. Faça o terça-feira. Vamos soltar ele lá. Era continuidade, mano. Irmãos, eu agradeço, né, a oportunidade, mas isso aí foi que Deus colocou no meu coração. Então, assim, ó, para terminar, cuidado com os nossos sentimentos, porque muitas vezes nós temos sentimento de cair, muitas vezes nós temos sentimento errado. É verdade, sim. Entendeu? É verdade. Agora eu já sou uma pessoa melhor. Todos nós saindo aqui cada vez mais surpreendendo de Abel. Dizia Abel. O pastor chegou tarde, senão nós tínhamos que tirar o Caim. Quem que era o Caim? Agora não sei quem que era o. Foi novela no outro, nossa. Mas olha, o senhor jogou torto. Ah, meu Deus do céu. Mas Mas nós não discutimos. vai segura ali. Nós não discutimos. Não. Tu já tá Semana sobre novela? Tá bom de novela. Você sabe o que significa